Salmo 37, um salmo de Davi, a palavra nos diz o seguinte: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O Salmo 37 nos traz uma pergunta, uma indagação que aflige, de uma certa forma, o povo de Deus em todos os tempos. A mensagem central daquilo que Davi está falando começa nesta primeira afirmativa que ele faz: não te indignes por causa dos malfeitores. Nós vemos que nos tempos de Israel, os malfeitores eram os povos que faziam fronteira ali com a nação israelita. Os mais diversos povos, inclusive um inimigo de Israel nos tempos de Davi, que Davi teve muitas batalhas com eles, que eram os filisteus. Mas haviam diversos povos ali, os heveus, os amorreus e tantos outros. E eram povos que serviam a outros deuses, e por causa disso eles tinham uma cultura, eles tinham valores, eles tinham práticas completamente afastados dos valores que Deus queria para o seu povo. Então eles eram completamente diferentes de Israel. Por isso a palavra define eles como os ímpios, não é mesmo? E diante desta questão, mas essa questão ela também aflige o povo de Deus em todos os tempos. E diante dessa questão, a primeira afirmativa ou a primeira mensagem que Deus nos traz através do Salmo 37 é esta: não te indignes por causa dos malfeitores. Ou seja, não se desanime, não se entristeça, não fique angustiado, não altere o seu comportamento, não altere a sua comunhão, não se desespere por causa dos malfeitores. E quem são os malfeitores? Em todos os tempos, poderíamos dizer, durante a história da humanidade, até mesmo aqui no Brasil, quem são os malfeitores? Os malfeitores são os mentirosos, são os corruptos, são os criminosos, são os promíscuos. Enfim, são pessoas que têm valores, comportamentos completamente distantes daqueles valores que Cristo pregou, dos valores que a palavra de Deus traz. São pessoas que vivem de forma completamente contrária àquilo que Deus quer. E então essas pessoas, muitas vezes, pode ocorrer um momento em que o povo de Deus pode olhar e pensar que eles estão de alguma forma prosperando. Por isso Davi, ou o texto da palavra nos diz aqui: não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque aparentemente, e só aparentemente, em algum tempo, eles parecem levar vantagem. Em algum tempo, parece que eles estão, assim como a gente diz no popular, eles estão se dando bem. Em algum tempo parece que eles estão conseguindo construir, que eles estão conseguindo prosperar, que eles estão conseguindo caminhar. E aí a palavra nos diz nesse momento: não tenhas inveja dele nesse quesito. Eles estão caminhando, mas eles não estão bem. Eles não estão levando vantagem. Tenha consciência disso. Pobre é daquele que caminha sem Deus. É muito ruim para aquele que planta sementes negativas. Na verdade, no mundo espiritual, eles não são ninguém. Eles estão pobres, eles são mendigos. Eles estão comendo os restos desse mundo. E muitas vezes, para nós, aparentemente não. Parece que eles estão indo, parece que eles estão se dando bem. E a palavra diz aqui: não tenhas inveja deles, aqueles que praticam a iniquidade. Quem é o iníquo? Quem é o que a Bíblia diz
resume nessa palavra o seu comportamento, é aquele que está acostumado a pecar. É aquele que não só está acostumado a pecar, como se entregou ao pecado, como ele constrói uma filosofia, ele defende aquilo que ele pratica. Ele está longe de Deus, ele está fazendo aquilo que Deus não gosta, mas ele defende, ele diz que ele tem prazer com isto. E isto são algumas das faces da iniquidade, mas finalmente a última é aquela que é descrita lá no Salmo 1, é a roda dos escarnecedores. A pessoa que pratica iniquidade, ela não só faz todas essas coisas que ela está acostumada a fazer, ela não só defende, mas ela também zomba daqueles que servem a Deus. Essas pessoas, elas zombam da fé, elas zombam dos valores cristãos. E o Salmo 1 define isso de uma forma muito interessante e precisa. E você já notou uma coisa? Nos últimos tempos, os carnavais que as pessoas estão fazendo, a festa da carne, né? Eles não conseguem mais fazer o carnaval sem tentar zombar da fé, sem tentar exaltar o diabo, dizer que eles estão ali junto com ele e fazem imagens dele e dizem que estão servindo a ele, que estão adorando ali ao demônio, ao diabo. Grandes imagens do diabo em todo o carnaval estão sempre aparecendo. E quando aparecem as coisas de Deus ali, naquela festa profana, eles estão zombando. Eles não conseguem mais fazer. E aí, aparentemente, eles não conseguem mais fazer essa festa aí, que nós não participamos, valores que nós não temos. Mas em outros tempos, eles faziam lá com as coisas deles, né? Mas agora parece que para eles fazer, eles têm que zombar da fé dos outros, da fé cristã. Neste momento, no versículo 2, a palavra nos traz aqui o porquê. Por que nós não devemos nos indignar com os malfeitores? E por que nós não devemos ter inveja? Nós não devemos nos perder diante de tudo que nós temos visto, ou da aparente prosperidade, ou parece que aquela pessoa que zomba não é punida, ou parece que aquela pessoa que é criminosa, corrupta, em alguns momentos, no tempo e no espaço, ela não encontra o seu destino, ela não é punida por Deus aparentemente e apenas aparentemente. No versículo 2, a palavra nos fala o porquê de todas essas coisas, e ele diz assim, olha, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Então nós encontramos o motivo, o porquê de nós não devermos nos indignar e alterar a nossa vida, a nossa comunhão com Deus por causa de uma coisa como essa, e nem muito menos ter inveja dentro da própria palavra que nos diz aqui, na outra versão, revista e corrigida, a palavra nos diz, porque cedo serão ceifados como a erva. Você sabe que numa plantação, numa horta ou numa plantação maior, fatalmente, vai nascer ali ervas daninhas, coisas que o agricultor não queria plantar, ele estava plantando hortaliças, ele estava plantando coisas boas, mas aí começa a nascer ali plantas que naquele contexto são plantas ruins, que não deveriam estar ali. E o agricultor então, ou a pessoa que tem a sua horta, ele vai ali e arranca as ervas, ele arranca aquilo que não presta, ele arranca aquilo que não deve ficar ali, para que a plantação boa, ela continue crescendo e para que o propósito, o objetivo possa estar se cumprindo dentro daquela plantação. E é exatamente esta figura que Davi constrói quando Deus ali, ele divinamente inspirado, trouxe-nos esse salmo, nos diz assim, olha, porque cedo serão ceifados como a erva. Porque Deus, no tempo certo, vai vir e vai arrancar a erva. E cada uma dessas pessoas, elas vão receber o juízo de Deus. E diante desta circunstância e diante desta palavra, só existe uma coisa, o verdadeiro arrependimento. Que a pessoa se ajoelhe e chore e confesse todo o seu pecado perante Deus e se arrependa verdadeiramente. Isso pode impedir o juízo de Deus. Mas aquilo que não for tratado, a pessoa que não for tratada, aí essa pessoa que não se arrepender, ela vai sofrer juízo. Infelizmente, mas a palavra nos diz que Deus virá e vai arrancar a erva. Essas pessoas, os malfeitores, as pessoas que estão nessas circunstâncias,
essas pessoas vão encontrar o seu destino. Elas vão sofrer o juízo. A gente costuma dizer no meio da sociedade, né, aquilo que é seu está guardado. Quando a pessoa está fazendo uma coisa ruim e ela ainda não encontrou o juízo, né, ela ainda não foi confrontada, ela ainda não sofreu consequências, as pessoas costumam dizer assim, aquilo que é seu está guardado. Né? As pessoas costumam falar isso. Mas muitas pessoas que são os malfeitores do nosso tempo, que aparentemente são malfeitores poderosos, que aparentemente estão se dando bem, não, na verdade não estão. Na verdade eles estão muito mal. Na verdade, o destino deles já está traçado. E a Bíblia diz que vai ser breve. Porque às vezes a pessoa pode passar uma vida na iniquidade, mas de repente parece que é breve. Parece que as pessoas costumam dizer assim, eu não curti o suficiente. E de repente chega o juízo de Deus e essa pessoa vem a partir. E alguns deles, infelizmente, vão partir sem Deus, que a Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. No versículo 3, Davi ele já começa a nos dizer algumas coisas muito importantes para nós como povo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se você quer dizer, resumindo, querido irmão, se você crê que Deus existe, que Ele é o Deus vivo que governa todas as coisas, então confia no Senhor. Se você crê que Deus é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder, não existe algo que Ele não possa fazer, não existe um problema que Ele não possa deixar de ter uma solução, não existe uma porta que Ele não possa abrir, não existe algo que Ele possa deixar de transformar, é porque você sabe que Ele é onipotente. Então diz aqui a palavra, confia no Senhor. Confia no Senhor. Né? Se você sabe que Deus é onisciente, então Ele está sabendo de todas essas coisas, dos corruptos, dos iníquos. Ele sabe de toda essa gente má, Ele sabe de toda essa gente perversa, Ele conhece cada dia deles, Ele sabe cada intenção que eles têm, Ele sabe cada mentiroso onde está a verdade, Ele sabe cada corrupto onde está cada centímetro da corrupção que ele fez. Ele sabe tudo isso, querido irmão. Então, Davi está nos afirmando através desses textos, então confia no Senhor, confia no Senhor. Ele é o agricultor, Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que vai vir com a sua mão, Ele vai usar o que Ele quiser. Ele usa o tempo, no tempo dele, o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus, ninguém pode acrescentar um minuto e nem pode tirar um minuto, porque é o tempo de Deus é perfeito. Ele chega na hora que é o propósito dele e ele realiza aquilo que ele tem que realizar. Então, todos os malfeitores vão ter um acerto de contas com Deus. E aí Davi nos passa um conselho, uma mensagem, e aí o texto da palavra nos diz aqui algo bem especial. Se você confia, então habita na terra e alimenta-te da verdade. O que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer aqui, olha, se você confia em Deus, então faça exatamente o contrário deles. Deixa eles na mão de Deus e faça exatamente o contrário. Se eles são mentirosos, então fale a verdade. Essas pessoas defendem a mentira, eles riem com a mentira, eles interpretam a mentira e o público deles vai atrás deles com a mentira, e a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Mas aqui está, no Salmo nos fala que as coisas de Deus, elas estão debaixo dos valores de Deus. Ele estava assim, habita na terra e alimenta-te da verdade. Então você fala a verdade, faça o contrário deles, fique tranquilo, Deus está no controle de todas as coisas. Se eles são promíscuos, você viu todas essas coisas que nós descrevemos aqui, se eles são promíscuos, se eles fazem todo tipo de insanidade, se eles estão afastados de Deus, seja santo. Diga assim, eu não faço tal coisa, porque eu sirvo a um Deus vivo. Eu sei o que é isso que você está fazendo, eu não preciso disso. Eu tenho alegria em Deus. Maior satisfação me deu, meu Deus, de estar na sua presença do que as tendas da perversidade. Tantos versículos que nos falam e que é verdade. Eu me sinto tão feliz de entrar numa igreja, de entrar na igreja e de participar do louvor. Eu me sinto tão bem de participar de um clamor, de uma oração. O que diz assim, eles fazem todas essas coisas, ele precisa disso, ele precisa encher a cara, ele precisa injetar alguma coisa na veia para ser feliz. Eu não preciso, porque eu tenho Deus.
eu tenho Jesus na minha vida. Então, se eles são promíscuos, nós somos santos. Nós aconselhamos ele, quem sabe um dia eles se arrependam. Né? Nós estamos aqui orando, porque nós temos a bênção e eles não têm. Então eles têm que procurar todas essas coisas aí, e eles estão sendo enganados pelo mal. E se eles são corruptos? Sejamos honestos. Se eles fazem as coisas para poder pegar aquilo que não devem, se eles fazem as coisas se eles praticam crimes no oculto, nós não sabemos quem, não estou falando de ninguém, não estou falando o nome de ninguém aqui, mas para muitos aí, infelizmente, a carapuça vai servir, não é mesmo? Se eles são corruptos, se eles fazem tudo pelo dinheiro, a gente diz aqui, ó, nós servimos aquele que tem todo o dinheiro, por isso eu posso agir com honestidade. Eu creio no poder de Deus, eu creio na força do trabalho, eu creio na força da honestidade. Eu faço as coisas de acordo com aquilo que o meu Deus me dá, eu faço com o meu esforço, com o meu suor, e eu tenho prazer, eu tenho alegria de fazer isso. O corrupto, muitas vezes, ele, quando rouba, ele sorri, diz, enganei todo mundo. Você não enganou a Deus não, cara. Parceiro, você não enganou a Deus. O que é seu está guardado. Né? Aquilo que diz assim, ó, em breve serão ceifados como a erva. Ninguém engana a Deus. Deus sabe todas as coisas. Então eu tenho pena de você que está vivendo sobre esta realidade, achando que é o mais esperto de todos e que está fazendo uma coisa. Você vai encontrar o seu destino, infelizmente. As pessoas ainda têm chance de se arrepender, você pode se arrepender, quem sabe. As palavras de Deus estão aí dia a dia. Mas não inveje o ímpio que prospera em seu caminho. Confia no Senhor. O que diz aqui? Servimos a um Deus vivo, confia no Senhor. E Ele satisfará o desejo do seu coração. Apenas uma reflexão aqui no Salmo 37, queridos irmãos. Que essa palavra venha abençoar a sua vida, venha renovar a sua fé, venha cumprir um propósito de Deus para a glória dEle mesmo. Né? A gente sabe que a palavra de Deus não volta vazia e que a palavra de Deus é alimento vivo, é rica, e é Ele mesmo, o Espírito, é que nos fortalece, nos edifica. E eu deixo essa palavra para você, agradeço mais essa oportunidade. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, até a próxima mensagem. Em nome de Jesus, um grande abraço.